Nos termos do ECA, em relação à família natural substituta, guarda, tutela ou adoção, é correto afirmar que os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem de filiação, não podendo tal reconhecimento preceder, podendo sim, pode inclusive preceder o nascimento ou após seu falecimento. Poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos da lei, quando for formulada por parente com a criança, com a qual a criança mantenha vínculo de afinidade e afetividade. Verdade. É verdade isso aqui. A colocação em família substituta faz-se mediante guarda, tutela ou adoção, independente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos do ECA, sendo que se tratando de criança maior de 10, será necessário seu consentimento? Não, é maior de 12 anos de idade, não é 10, que vai ser necessário seu consentimento em audiência. Salvo expresso fundamentada a determinação contrária do juiz, o deferimento da guarda da criança ou adolescente a terceiros não impede, realmente, em regra, não impede o exercício de direito de visita pelos pais, afastando apenas o dever de prestar alimentos? Não, gente, tem que prestar alimentos, né? Os pais também têm que prestar alimentos, mesmo que a guarda esteja com os avós, por exemplo. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação ou perda ou suspensão do poder familiar. Novamente, o deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. Calma. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e estabelece, salvo decisão expressa da autoridade, o dever de guarda? Não. Não. Olha que conseguiram me dar um nó na minha cabeça. Essa aqui está perfeita, essa aqui conseguiram dar um nó na minha cabeça. A tutela não pressupõe a perda, a suspensão do poder familiar. E não estabelece o dever de guarda? Puxa vida. Ela estabelece sim o dever de guarda. Não precisa dessa salvo decisão. A tutela subentende o dever de guarda, é óbvio, né? Letra E, vamos ver quem que é o meu amigo Adriele. A tutela pressupõe, óbvio, o dever de guarda, né, Adriele? O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda do... pressupõe sim a perda... o dever de tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. Está correto. O deferimento da tutela pressupõe sim a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. 36. Então, a tutela, parágrafo único. 16, parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. E implica necessariamente o dever de guarda. E implica necessariamente o dever de guarda e pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. A tutela, deferiu a tutela, pressupõe a prévia decretação da perda do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. Ok? 10. Ok.